E não é que até o Ronaldo Fenômeno virou designer de chuteiras para ajudar Neymar a ganhar a próxima Copa do Mundo? Oi, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esporte, cultura pop e todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco. Você que está chegando aqui pela primeira vez e para você que também já está familiarizado com o canal, de cara eu vou te pedir um favor. Mete o pé no like, soca o dedo no botão, compartilha com seus amigos, não esquece de tocar a sinetinha para você receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. O algoritmo do YouTube, eu não canso de dizer, tá muito complicado, eles mudam as regras a cada semana, então às vezes você recebe, às vezes você não recebe. Quanto mais você compartilhar, comentar, interagir comigo, mais conteúdo eu vou conseguir produzir para você. Cara, e a apelação para a economia afetiva continua de vento em popa e pausa entre todas as marcas que fazem design dentro do esporte. E a disputa tá tão acirrada que dessa vez eles convocaram um peso pesado, sem trocadilhos maldosos, obviamente. Ronaldo Fenômeno, amigos. Ele, que também foi um grande influencer no seu período de jogador, um grande disruptivo, um grande inovador no estilo dos atacantes jogarem, e também deu seus pitacos no desenvolvimento de produtos da sua marca mamãe, a dona Nikea, ainda nos anos 90. Mas antes de falar especificamente sobre o produto e sobre a influência do Ronaldo nesse novo lançamento da Mercurial Puro Fenômeno, é o nome da nova chuteira que foi lançada agora no último dia 21 de dezembro de 2017. Vamos entender um pouquinho o que está por trás dessa arquitetura maligna de criação de desejo. Em 1998, o Ronaldo já era o que o Neymar é hoje, até mais do que o Neymar é hoje no mundo do futebol. Ele vinha desde 96 assombrando a Europa depois de uma temporada fantástica no Barcelona, onde ele só ficou um ano, mas ele criou gols, fez gols maravilhosos que estão até hoje eternizados na história do futebol. Até então é interessante a gente levar em consideração um jogador alto e forte como o Ronaldo, com 1,83 m, geralmente era um jogador que ficava mais plantado na área e funcionava como a gente chama hoje ainda de pivô. Nós temos jogadores como esses, mas um jogador como ele, que reunia tantas valências, realmente foi uma disrupção na maneira de se perceber o jogo, e ele é um grande influenciador dentro e fora de campo, inclusive no que diz respeito à mudança da condição física dos atletas. Olha só que loucura o quanto que ele foi importante. Você só consegue perceber isso não no momento que o cara está atuando, mas só depois que ele para. Hoje em dia, como eu estava dizendo, um jogador como ele, de porte forte, avantajado, com 1,83 m, tem uma função que fica mais restrita a ficar enfiado dentro da área, funcionar como um jogador de força que, como a Aloysio Chulapa diz, abre a capa do Batman, protege a bola da chegada dos zagueiros e distribui, geralmente para os pontas ou para os meias que chegam de trás, né? Ou ainda um exímio cabeceador e mais um finalizador. Mas o Ronaldo, ele era um absurdo, porque ele tinha uma potência muscular gigantesca, ou seja, ele tinha uma grande velocidade, uma capacidade de mudança de direção de forma inesperada, além de uma criatividade absurda e uma capacidade, uma habilidade de execução de movimentos que até então era raro de ser visto. Sei lá, talvez com Pelé, só que isso nos anos 60 e 50. O Ronaldo conseguiu imprimir isso já num modelo de jogo, primeiro, dentro do cenário europeu, um modelo muito mais forte e de um jogo de contato físico e de marcação muito maior do que o Pelé, por exemplo, possa ter enfrentado ainda na sua época. Enfim, esse tipo de comparação é sempre difícil de se estabelecer, mas ele conseguiu realmente, o apelido de fenômeno não foi à toa. E é interessante ressaltar também que o fato do Ronaldo ter conseguido exercer tanto essa influência tem alguns pilares que ajudaram ele. O primeiro pilar foi isso que eu falei, essa característica de jogo muito própria, essa maneira de mudar o jogo.
Então isso foi fundamental. A segunda foi o seu visual, a sua construção de imagem. Obviamente que ele muito bem assessorado desde o começo da carreira, sempre teve muita gente boa ao seu lado ajudando a construir essa imagem desse mito que é até hoje, mas até o próprio visual. Naquela época a gente vivia um momento mais raiz do futebol, né? Não era o futebol como a gente tem hoje, que é esse jogo mais midiático, que o jogador ele é uma personalidade em si, como o Ronaldo foi, mas ele meio que inaugurou essa era do jogador celebridade que transpassa a barreira somente do esporte. Obviamente, de novo, o Pelé também conseguiu isso, mas Pelé, eu tô dizendo, você conseguir ter toda a mídia com tecnologia e com poder de propagação via satélite quase que imediato, o cara acontecendo em tempo real na Europa e você conseguir influenciar o mundo quase que simultaneamente. Então ele começa a sair da seara esportiva e começa a ser um influenciador também noutras searas, né? E o terceiro pilar foi realmente esse visual também dele, né? O jogador que usava um corte todo careca, ele era parecia meio que um alienígena, né? Não raro eram as fotos montagens comparando ele com Pelé, mas também com seres de outro planeta por conta da capacidade artística que ele conseguia imprimir para o jogo. E uma coisa que é bem interessante também de ressaltar nessa evolução que existe na carreira do Ronaldo muito provavelmente o Ronaldo não seria o que foi sem a Nike, e a Nike também não teria sido o que é hoje se não tivesse tido um Ronaldo na sua vida. O cara tem tudo virado para a lua. Todos os movimentos tecnológicos que começavam a acontecer em uma fase super criativa e disruptiva também da Nike naquele momento ajudaram a fazer a construção desse símbolo de maneira mais forte. O fato dele estar na capital da moda nesse momento, ou seja, ele sai de Barcelona, a Liga Espanhola era uma liga importante, o Barcelona era um time importante, obviamente, mas a Liga Espanhola não tinha a força e o poder que tem hoje. O grande centro de futebol do mundo naquele período era ainda o futebol italiano. Não existia a força que existe hoje na Premier League, não existia o campeonato alemão, que era muito mais fechado e muito mais restrito a estrangeiros, o próprio campeonato espanhol. Então a Itália realmente era a grande meca ainda do futebol, que conseguia reunir os principais craques, os principais jogadores daquele momento. E o Ronaldo performando muito bem com uma imagem associada também à moda e ao design foi um divisor de águas da Nike no sentido de desenvolver essa chuteira, que foi a primeira Mercurial que está aqui. Essa chuteira ela foi muito emblemática no sentido que você tinha um jogador único que mudou a maneira das pessoas perceberem o jogo do ponto de vista atlético, né? Ele conseguia reunir, como eu falei anteriormente, todas essas valências, toda essa capacidade, e foi um grande colaborador, um grande co-criador, né? Ele já fazia collab muito antes dos youtubers fazerem collab com a marca. Até então, o processo de desenvolvimento dos produtos ficava muito restrito, até por segredos de fábrica, dentro da estrutura da fábrica, e era pela equipe de engenharia, de designers e de criativos desenvolvido e lançado para o mercado, baseado em pesquisas de consumo e comportamento. Você tendo um cara desse que é tão influenciador, opa, uma bomba aqui, que é tão influenciador, que é tão poderoso, que tem um poder de cativar as massas, você traz esse cara para dentro e obviamente usa a expertise, a visão única dele do jogo para, em colaboração com o time de criativos, desenvolver um produto único, um produto especial. Essa é a grande sacada. Então, além de ele ter revolucionado o jogo, ele também foi responsável por influenciar e revolucionar a maneira, a percepção como o produto era criado. As chuteiras naquele momento, a Nike ela não era o que é hoje do ponto de vista competitivo dentro do mercado de futebol. Os grandes líderes do segmento eram a Adidas, a Umbro, a Puma e até a falecida Reebok. A Nike vinha como um azarão, ela não era uma marca categorizada nesse sentido, e mesmo as chuteiras como produto naquele período, elas eram muito similares, tirando uma Mizuno, que sempre teve um bom design e sempre foi um calçado bastante confortável, ao ponto do Rivaldo, que era um grande craque em 96, 97, 98,
ter escolhido ficar com a Mizuno numa disputa com a Nike e com a Adidas também pela qualidade do calçado, todos os calçados eles eram muito homogêneos, chuteiras todas pretas com a aplicação dos logotipos. Você tinha muito pouca distinção do ponto de vista de modelagem, da estrutura do produto. E até nisso, o Mercurial foi importante para trazer uma nova visão, um novo jeito de desenhar o calçado. A cor prata, obviamente ela não foi escolhida à toa, porque branco já existia e preto também, e o efeito visual que se produzia, principalmente com um jogador único como o Ronaldo, com a velocidade que ele tinha, até as máquinas, o tipo de lente que era utilizado, tanto nas câmeras digitais quanto nas câmeras de fotografia, você tinha aquele borrão que parecia que formava uma asa, como se ele estivesse flutuando no espaço. E o nome Mercurial tem tudo a ver também com o nome Nike, que vem da mitologia grega. No caso, Mercurial vem de Mercúrio, que era o deus Hermes, o deus mensageiro, e ele era um deus que estava associado à questão da proteção aos viajantes, um deus de astúcia, um deus de volatilidade, um deus dessa coisa de mudança de direção, de conseguir de uma velocidade absurda. Então eles foram amarrando esse conceito muito bem estruturado para poder vender esse produto e criar esse desejo. Os caras não dão ponto sem nó. E aí você tem agora essa transição. Você tem um legado de uma lenda esportiva que tem uma associação direta e um contrato vitalício com uma das principais empresas de desenvolvimento e design do mundo. E aí essa empresa, por contingência, por razões outras, também patrocina hoje aquele que é a principal esperança de título da Copa do Mundo em 2018 para o Brasil. 2 brasileiros, 98, 2018. 20 anos depois, você tem a possibilidade de um legado, de uma passagem de bastão ser feita entre Ronaldo, um grande ícone, e o Neymar. Eles estão fazendo essa luta constante para tentar criar uma identidade muito própria do Neymar no que diz respeito também à associação com o produto. Assim como o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que tem a Mercurial dentro da sua linha de chuteiras, e ele tem uma linha exclusiva que eu já falei aqui em outros vídeos, você pode conferir aqui, e tem novas chuteiras sendo lançadas constantemente. O Neymar ainda não conseguiu um produto dele que seja automaticamente associado, como foi o caso do Ronaldo Fenômeno e do Ronaldo Português. O Neymar, vocês devem lembrar bem, já teve a Hyper Venom. Ele era um atleta que usava a Hyper Venom e até tentou a Vapor. Mas essas chuteiras ele não conseguiu adaptar, não conseguiu dar a adaptabilidade necessária ainda para o jogo dele. E essa tentativa de usar a Mercurial, que era do Ronaldo, com um novo layout, talvez seja a chuteira definitiva para poder fazer a construção dessa lenda. Especificamente no que diz respeito às mudanças estéticas de uma chuteira para outra, agora analisando o produto em si, você vê que obviamente aqui você já tem uma mudança, mesmo em 98, o modelo, por mais que o tempo tenha passado e você consiga estabelecer um parâmetro de comparação entre uma e outra, claramente a versão de agora já tem uma evolução de 20 anos. Então, o que era uma costura para representar aqui um grafismo de velocidade na versão antiga, nessa daqui eles usam o que a gente costuma dizer em linguagem visual, que seria um blend, ou seja, a transição de um ponto inicial para um ponto final representado graficamente através dessas barras orgânicas que dão essa ideia de movimento. Para as cores eles deram uma modernizada, obviamente usaram uma paleta de cores mais contemporânea, mais conectada com o que é o desejo de hoje em dia de consumo. Então até a gradação do azul com o amarelo, quando ela se infunde com o prateado, gera alguns tons de verde, e mesmo o azul vai ficando meio roxo, uma cor mais moderna, mais contemporânea, né? A marca Neymar, que é uma marca de produto de atleta, como o Ronaldo tinha a R9 aqui na primeira Mercurial de 98, ela também está aqui nos calcanhares e vem com o slogan do jogador, que é a frase clássica: ousadia e alegria. É praticamente a mesma chuteira. A Nike não tem inovado tanto do ponto de vista estrutural, até porque eles estão remanejando novos designers. Eles perderam alguns designers para o mercado, principalmente para a principal concorrente nessa disputa cada vez mais acirrada, e eles estão num processo agora de incubar
novas perspectivas criativas, então muito provavelmente nós conseguiremos ver uma nova Nike pós-Copa. Vai depender também muito da performance que os jogadores vão ter, do sucesso que eles vão ter em relação a cada uma das suas seleções, mas a gente vai conseguir ver inovações mesmo, como nós tivemos de 2012 até 2015, na Nike especificamente, a partir do segundo semestre do ano que vem. Nesse momento eles estão mais concentrados em fazer os deliveries, né, fazer as entregas da Copa do Mundo para a Rússia e obviamente estruturar as entregas para os seus principais jogadores, Cristiano Ronaldo, Neymar, enfim. Só um detalhe que me chamou a atenção aqui no caso, bem importante de ressaltar, é o uso da imagem do Ronaldo na final da Copa, logo depois do jogo da final com a França, que o Brasil saiu derrotado, quando ele pendura essas chuteiras aqui. Essa foto é muito clássica, ficou emblemática, saiu em todos os jornais do mundo e ajudou a pregnar esse grande produto que virou realmente um ícone se tratando de chuteiras. Mas aqui a gente tem uma imagem de derrota e foi reproduzida de novo com a cara do Neymar, talvez com uma projeção de um final feliz, mas eu não faria essa associação. E aí, do ponto de vista de estrutura visual da identidade da campanha, você vê que tem uma fusão, essa simbiose entre Ronaldo e Neymar. Você não sabe quem é quem num determinado momento, você tem que focar mesmo, olhar com bastante calma, mas você tem essa ideia do rastro, do movimento, das características e das semelhanças entre o estilo de jogo de cada um. Essa mudança rápida de direção, o drible, a inventividade. Obviamente o Ronaldo era mais ainda explosivo, e acredito foi um jogador ainda melhor do que o Neymar é hoje. Quem sabe o Neymar consiga atingir esse status. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Incrível como a gente pode ter milhares de detalhes e nuances super escondidas, né, em estratégias de comunicação para se gerar produto e criar empatia, como se os produtos fossem seres vivos. Se você curtiu esse vídeo, já sabe o que fazer. Não deixe de dar seu like, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo que você conhecer e mandem sugestões também de coisas que vocês gostariam que eu abordasse aqui. Vou continuar fazendo essa série focada muito na Copa do Mundo de agora em diante. Tem algumas novidades que eu vou estar compartilhando também no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vocês já estão, as redes estão aparecendo aqui, vocês já conhecem e já sabe, é quarta-feira. Design e esporte de um jeito que ninguém soube falar com você até hoje. Valeu!